Wagner, só um pouquinho, só para ele. Ok. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, os presentes e os nossos amigos da internet. Que a doce e meiga paz de Jesus possa estar envolvendo os nossos corações, nos tranquilizando, para que nós possamos nos dedicar, nos envolver com esses momentos que passamos juntos na presença dos amigos do plano espiritual superior. A casa oferece palestras e tratamentos com passes todos os dias. Evangelização infantil às 10 horas. Atendimento fraterno é feito sempre meia hora antes das palestras. Os dias e os horários nós encontramos no mural na entrada. Na área social, temos o atendimento a 75 famílias cadastradas e a partir de maio estaremos atendendo de 80 a 85 famílias. Além do trabalho com moradores de rua, todos os sábados, a partir das 16h30, o preparo dos lanches saem daqui a partir das 18 horas para ir entregar. E tem o curso para gestantes também, a todos os primeiros e terceiros domingos, às 9 horas. Na sexta-feira, às 20 horas, tem palestras, passes e grupo de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. Maiores informações com os trabalhadores e também no site www.casadocaminho.santana.com.br. Okay? Depois desses avisos, então, vamos nos harmonizar, vamos unir um dos nossos corações, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Nós agradecemos a oportunidade que nos é apresentada para darmos continuidade ao estudo e ao aprendizado da doutrina espírita. E pedimos a Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para que possamos distinguir a verdade da impostura. Que nós possamos aproveitar ao máximo o que estaremos conversando nesta tarde. E desta forma, nós envolvemos com bastante carinho o nosso companheiro Wagner, que fará a exposição da tarde. Hoje ele vai falar sobre o tema Para Agir Melhor, do livro Respostas da Vida, item 20. Seja bastante feliz, Wagner. Abraço. Vou dar o microfone para você, porque... Tudo bem. Ah, agora é grudado. Vocês viram que agora é colado aqui? Tô fazendo força. Uma boa tarde a todos. Que o Mestre Jesus possa interceder sobre os nossos corações e com alegria nessa Páscoa possamos reavivar os exemplos deixados há 2000 anos pelo Mestre Jesus. Hoje o tema é sobre o livro Resposta da Vida, psicografia do nosso irmão Chico e o espírito comunicante é o André Luiz. E nos traz aquela confiança, aquela necessidade que nós temos de parar nos nossos lares, fazer uma reflexão sincera do que nós estamos fazendo na casa espírita, o que nós estamos fazendo junto aos nossos trabalhos profissionais, o que estamos fazendo junto aos núcleos familiares, junto da família do cônjuge, da sogra, da família do primo. Como é que você está se portando junto ao seu vizinho? Porque ele fala sobre confiança. E a confiança, ela necessita fazer uma reflexão. E a reflexão precisa parar o que você está fazendo por alguns minutos e refletir o dia sobre como que você está tendo o seu dia. Fala também, esse tema aborda sobre momentos capciosos que todos nós nos encontramos,
que são as decisões da nossa vida. E aí, o que nós faremos? Vamos para a direita ou vamos para a esquerda? Vamos para frente, reduzimos a nossa marcha, não é? Então, quando fala para agir melhor, quer dizer, planejamento, buscar a melhor opção, mas não no calor das emoções, não no calor de uma discussão, não numa busca, às vezes, na cobiça de algo. O que te move e o que está te incomodando para a obtenção de algo. Nós vamos, além de filosofar, nós vamos abordar a questão evangélica neste ponto. Porque se o que está nos movendo é algo que não é tão bom assim, que é algo mal com U, né? Não é mal com L, não é mal com maligno, é o mal de mal informado. Tudo bem? E dentro dessa informação ele fala assim: confie em Deus e em você, em você mesmo, para dirigir-se. Mas entenda que você, por enquanto, ainda é um ser humano, sem ser um anjo. Quer dizer que nós não devemos buscar ser aquele anjo de candura, porque nem Jesus conseguiu a aprovação de todos. E às vezes nos perdemos por milindres, nos perdemos por bicos dos outras pessoas, nos perdemos por invigilância, né? Porque estamos no caminho trilhando com disciplina na nossa vida e às vezes não encontramos pessoas felizes, encontramos pessoas talvez amarguradas, pessoas talvez que não estão ainda adentrando ao Evangelho de Jesus e deixamos nos envolver por essa energia que não condiz com a vontade de mudança nossa. E cria aí um disparate, pois o tema fala assim: não chore sem consolo sobre as experiências que se lhe fazem necessárias, porque a lamentação repetida conduz simplesmente à solidão. Porque quando nós nos colocamos em situações de queixas, queixumes, lamentações, vira aquela teoria da bola de neve. Porque o seu olhar só está motivado por algo que você está vivendo ainda. Por inconsciência, aquela dor, aquela vontade de melhorar que nunca vem, aquela força de vontade que às vezes nós cansamos dos argumentos da nossa esposa, cansamos do argumento do nosso chefe, cansamos do nosso filho adolescente. Mas espera aí, olha a necessidade de parar, refletir as coisas boas que você já fez, para buscar agir de uma forma mais adequada, melhorada. Percebe? E aí, para completar a frase, ele fala o seguinte: porque a lamentação repetida conduz simplesmente à solidão. E a solidão, mesmo brilhante, significa inutilidade e um vazio interior. Porque quando você se coloca num momento solitário, mas muito solitário, mas muito, muito, muito solitário, você se encontra na inércia. E na inércia você não está fazendo nem nada ruim para você, mas também você não está fazendo nada de bom. Você está exatamente estacionado na sua vida. E como é necessário que a gente não pare na nossa vida, continuemos a trabalhar incessantemente, seja no conhecimento do Evangelho, seja na intuição de abrir um livro como o Pão Nosso, ou ler, por exemplo, Contos e Apólogos do Irmão X, que tem várias histórias interessantes, sempre voltada para a nossa reforma íntima, para a condução do nosso melhor sempre. E aí, imaginar, né, se Deus
é a causa primária, é a inteligência suprema de todas as coisas, a causa primária, ele sabe da nossa necessidade antes mesmo de elaborarmos frases ou pedir coisas, porque às vezes nosso coração está cheio de insatisfação, porque achamos que a grama do outro irmão é mais verde, porque o outro irmão trocou de carro, porque o outro irmão trocou até de esposa, né? Ou a mulher trocou de marido, e aí vive aquela insatisfação, porque você está orbitando no que as pessoas têm. E você não está orbitando naquilo que você procura ser em você mesmo. Um bom filho, um bom funcionário. Você é disciplinado com horário? Você cumpre as coisas que você determina? Você tem um acordo de trabalho, você cumpre o acordo de trabalho, você procura ser útil, ou fica naquela vida mórbida, enganando, achando que engana, né? Porque com a constância dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, as pessoas começam a nos mapear. Porque é fácil mapear uma pessoa que está na inércia, ela faz a mesma coisa. Sabe aquele jeitinho? Sabe aquele corpo mole? Braço curto, não tem boa vontade nem para falar um bom dia, uma boa tarde. Às vezes até interroga, por que bom dia? Por que você está assim? Por quê? Não sei por que você está feliz, não sei por que você está sorrindo. Percebe? Então, o tema, ao mesmo tempo, nós podemos nos aprofundar nos queixumes, ou o tema nos solicita a nos aprofundar nas virtudes que irá aprimorar o nosso conhecimento para o despertamento de talentos que está aí dentro de vocês, dentro de nós mesmos, e que nós não enxergamos. Porque ele fala assim, o tempo é um mercado de oportunidades constantes na construção que podemos aproveitar quanto e quando quisermos, quer dizer, quantas vezes e qual o momento, quando queremos isso. E esse tempo, ele é capcioso, porque quando fazemos o que amamos, o tempo passa voando. Quando nós estamos atentos em ser uma pessoa melhor, uma pessoa prudente, a semana passa correndo. Porque a gente está sempre atento a fazer o melhor, e esse melhor está sempre ocupado de um tempo, de uma determinação, de um horário, de um período, e nós não vemos esse tempo passar. E quando nós estamos invigilantes, nós perdemos o tempo olhando para o outro, olhando para o colega, falou, poxa, por que ele consegue terminar tudo que ele começa? Já parou para pensar nisso? Você termina tudo que você começa a fazer? Ou você vai afoito, afobado, às vezes em fazer muitas coisas, e você faz quantitativamente, quantidades, e você não se deixou absorver pela aquele conhecimento daquele curso da doutrina, pelaquela palestra, por aquela reunião de feedback do mês. Quantos colegas profissionais perderam a oportunidade que foi dado dicas de autoaprimoramento em reuniões, situações a serem retomadas com mais prudência ou com uma gestão mais elaborada, não é verdade? E a gente, por orgulho ou por um cabo de guerra, né? Porque só o que você pensa é certo, o que o outro pensa é errado, e fica aquela ciranda de vaidades. O tempo passou, você não aproveitou aquela oportunidade, e aí nos vemos em queixas no final de semana, nos vemos em queixas no dia. E quando nós buscamos para agir melhor, né? Parar a vida para agir de uma forma melhorada, nós nos deparamos com essa frase
no raciocínio junto ao tema. Se você espera progresso e milagres, veja o que o André Luiz fala. Se você esperar progresso e milagres em seu caminho, então não pare de trabalhar, não pare de ser útil. Seja uma pessoa franca, mas a franqueza não precisa humilhar. A franqueza com você sendo objetivo, a forma como você conduz a sua vida, seus pares, seus colegas, vão observar que você é o teu jeito de ser. Educado, ponderado, fala só o necessário, é uma pessoa simpática, uma pessoa que busca o progresso sempre, não é? E aí o que ocorre? Semelhante atrai semelhante? Eu acredito nisso. Gentileza gera gentileza? Eu acredito nisso. Mas também o inverso é verdade. Gentileza gera gentileza. Quer dizer, você está doente, o teu mau humor contribui com o mau humor do outro, e dois mal-humorados se repelem porque se dão choque, porque a minha dor é mais forte, não, a dor do outro que é mais forte, não, é minha dor, não, é a minha, não, porque eu tenho um calo no pé, não, eu tenho a unha encravada, e começa a disputa, o cabo de guerra. E se observarmos, é justo afirmar que não é uma carência nossa? Será que é justo afirmar também que estamos em desatenção e a vida está sendo tão dura conosco? E será que se nós pararmos para agir melhor, nós vamos observar que nós não estamos usando os nossos 5 sentidos, nós não estamos ouvindo ninguém. Nós não estamos observando, analisando, vendo ninguém. Falamos descompassadamente. E aí nós não estamos usando o nosso tato, porque nós não usamos o nosso abraço, não usamos o nosso afeto, o nosso amor, ficamos enferrujados no sentido de ver o melhor sempre, e aí nos perdemos nos azedumes da vida. Tem uma história que fala muito sobre o tema, né, que nós estamos no feriado, né, hoje é sábado de aleluia, segundo os historiadores. Ontem foi sexta-feira, né, da paixão, e domingo vai ser o domingo da Páscoa, né? E aí o que acontece? Estamos num clima amoroso, num clima fraterno, mas também nos faz refletir, né? Os momentos que Cristo passou, do seu evangelho, refletir as pessoas que viveram o evangelho sofreram, mas viveram. Por que viveram? Porque elas, há um modo de vida de termos só bons pensamentos, pensamentos não tão bons são repelidos por nós. E quando nós começamos a tirar uma série de pensamentos que não condiz com uma reforma íntima adequada, quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós lemos as passagens do Cristo, assistimos filmes de renovação interior, tem um monte de filmes assim, baseados em fatos reais. Podemos citar As Mães do Chico Xavier, o livro Os Mensageiros, o filme Os Mensageiros. Podemos citar uma camada, uma porção de filmes nesse sentido, que fala sempre, quando você tem uma postura de vida que se adequa a ser uma pessoa justa, a sua própria condução da sua vida não vai mais se amarrando, não vai mais parando em azedumes. Você vai estar, ao autoanalisar e a se entender como uma pessoa doente, uma pessoa indisciplinada, você vai buscar o conhecimento no livro dos Espíritos
E aí, com esse conhecimento, com esse poder de análise, de autoanálise, você vai se ver na dificuldade do outro. Quem nunca aqui ficou desempregado? Quem nunca aqui atrasou conta do mês, contas básicas, água, luz, telefone? E aí, e somente aí, se você fez essa reflexão, você já não vai estar mais com o pensamento de julgar o seu irmão, mas você vai estar com a energia de entender a informação que esse irmão trouxe, essa análise que ele trouxe, e com uma palavra sempre justa, sempre amorosa, carinhosa, respeitosa com a dor do outro, você pode até afirmar: eu já estive nessa situação, eu já estive em um momento de desemprego, eu já fiquei sem ter o que comprar, sem ter mistura em casa. E você vai falar da sua franqueza com humildade, mas também com serenidade, e vai abastecer esse irmão de energias para transpor as suas dificuldades. Quando a nossa mãe fazia aquela prece lá para seu filho, você pode ter certeza que aquela prece chega. Quando nós oramos pelo vizinho que está passando com problema de saúde, está estagiando pelo câncer, a forma como você conduz, falou: Senhor, eu tenho uma esposa tão bacana, eu tenho uma saúde na minha casa, mas eu vou orar hoje por fulano de tal, por meu colega lá no serviço, pelo meu colega do futebol, pelo meu vizinho que está passando por uma dificuldade. Porque às vezes alguns problemas familiares não têm solução. Por que não tem solução? Porque as pessoas têm que abrir seus corações para a mudança. E cada um tem um tempo determinado. Às vezes queremos antecipar as coisas, mas não conseguimos. A gente quer chacoalhar aquela pessoa: não faça mais isso. Pare de fumar, pare de beber, pare de ser maledicente, meu filho. Para de ser rancoroso, minha filha. Mas às vezes extrapolamos e necessitamos que a vida nos chacoalhe. E quando a vida vem nos chacoalhar, aí é onde nós paramos para agir, e às vezes não há tempo hábil para agir, para solucionar por completo 100% do problema, mas vai ficar de ensinamento para nós não repetirmos mais aquela prova, para nós não repetirmos mais aquela situação, aquela fase da nossa vida. Nós aprendemos com dor, mas continuamos prosseguindo pelo amor. Nós podemos até falhar, mas falharemos em situações, em dificuldades novas, não nas mesmas problemáticas, não nas mesmas necessidades, né? É a mesma situação quando um colega separa e constitui novas núpcias, né? Nós temos um colega que ele ficou casado 16 anos. E, infelizmente, ele já separou da segunda companheira. E ele nos afirma que se ele tivesse lido alguns livros da codificação com mais atenção, se ele tivesse posto o seu tempo em ser útil num trabalho voluntário, se ele não fosse tão competitivo, se ele não fosse tão arbitrário, né, que são temas que nós vamos colocando que constituem o déspota. Se nós não fôssemos déspotas em algumas situações egoístas, nós seríamos muito mais felizes, muito mais ordeiro. Nós íamos usar as ferramentas que falamos aqui há 20 minutos, né, nas nossas vidas, e
iríamos buscar ser pessoas, seres humanos melhores. E outra coisa que nós percebemos ao ler esse tema, pois hoje nós estamos filosofando aqui, viu, Rodai? Garantindo a saúde e a paz, o equilíbrio e a segurança em favor da própria vida, aceite os outros tais quais são, sem alimentar a inveja ou sentimentos. Esses sentimentos, ou melhor, esse ressentimento, inveja ou ressentimento, é aquele ressentir da vida. Porque antes de você se ressentir com pessoas, antes de você invejar as pessoas, você já está de mal com você mesmo. Então, é importante que você se ame. Porque quando você se ama, você começa a usar os artifícios do Evangelho codificado para a sua vida. Você lê um salmo, você lê uma leitura edificante, você assiste um culto, você ouve uma palestra profissional, você consegue analisar de uma forma que você vai falar assim: eu vou colocar isso em prática na minha vida. Só que pela invigilância, nós começamos a absorver esses conhecimentos e aí começamos a falar da vida do outro. E aí nós temos receitas prontas para dar para a vida do outro. Aí eu vejo a irmã falar: você fica melhor de saia, com salto alto, não sei o que. Mas eu estou no centro espírita. Percebe? Destoado. Você está no serviço. Poxa, bem que a empresa poderia melhorar aqui as ferramentas da bancada, as poltronas, a mesa, deveríamos ter uma luz adequada. Mas, veja, nós começamos por defeito nas pessoas e começamos a usar o que aprendemos aqui para a vida do outro, mas e para a sua própria vida? Você usa? Esta é uma pergunta. Para a sua própria vida, você tem essa gana, essa vontade, essa sabedoria de colocar para a sua própria vida? E voltando sobre amar-se, nós sabemos a dificuldade de mudarmos a nós mesmos. E eu vou mais além. Você sabe qual o seu problema e você sabe o que você tem que mudar. O que falta é coragem. E quando você consegue, com coragem, mudar as coisas que têm que ser mudadas na sua vida, vai te dar uma autoestima tamanha. E essa fé vai ser multiplicada. Porque você está andando devagarzinho, mas você está no rumo certo. Da humildade, de não praticar excessos, de não transferir em ter coisas, e vai no shopping, compra, e vai na feira e compra. É uma necessidade. Mas você vai usar isso na semana? Você comprou 5 tênis, você usa os 5 tênis? É só ver o que nós já fazemos. Você comprou 5 livros da doutrina espírita, você terminou de ler os 5 para comprar mais 8? Nós lemos... Rondai, deixa eu contar essa, meu irmão. A gente ia lá para Uberaba, eu e o Marcinho, nós dois doidos. A gente enchia os ônibus e ia com gente lá, sabe? Lá no Chico. Aí os irmãos vinham assim, comprava era de 5, 6 livros, 10, 20 livros. Além de comprar uns 5 deles, comprava para a mãe, para a esposa, para o tio, para a tia. Se leu, não sei. Mas que esse irmão saiu de lá com uma intenção virtuosa, saiu. Inclusive aquele que vos fala neste momento fez muito disso. Que a gente fica empolgado, né? Em querer mudar. Sabe aquela coisa nova de doutrina, né? Aí você sai pegando tudo quanto é livro. E aí nós aprendemos com a madureza, com mais lida, labuta, que não é por muito se falar, por muito fazer, que você adentrarás ao reino dos céus, mas sim por aquilo que você fez com sinceridade,
com carinho, olho no olho, respeitando a velocidade e o tempo de vida do outro, respeitando a cultura do outro. Porque cada um tem um ofício aqui. Se nós pararmos para perguntar para os irmãos aqui, cada um vai falar que tem uma profissão, tem uma informação, tem um senso de cultura diferente da nossa. Alguns gostam de fazer bolo, outros gostam de fazer caminhada, outros gostam de viajar, outros gostam de não fazer nada, outros gostam de estar trabalhando. Cada um está numa sintonia, cada um. Mas quando adentramos a um propósito de ideal de vida, aí nós estamos juntos nessa. Porque nós estamos materializando o nosso ideal de vida com os nossos testemunhos. E são esses testemunhos que vão cativar as pessoas do nosso convívio. Porque não é o que você fala que cativa as pessoas, mas é o que você faz durante o seu dia que cativa as pessoas. Você fala um boa tarde olhando para o teu irmão? Você sabe o nome do seu vizinho? Você sabe o nome da esposa dele? Você sabe o nome do filhinho dele? Hoje em dia, em São Paulo, é um absurdo falarmos isso. Mas nós não conhecemos os nossos vizinhos e muito menos o nome deles. Na década de 80, 70, você sabia o nome era de todo mundo da rua. Quando nós brincávamos, não é, de jogar bola, as meninas brincavam de queimada na rua. Hoje é uma questão até de insegurança da nossa parte, nós perguntarmos o nome do vizinho do lado, do vizinho da frente. A gente fica até meio, né, com a energia meio balançada se precisar bater palma no vizinho. Parar. Agir melhor. Esse para tem vários sentidos. Para. Tem o para que é para dar continuidade, né? Na verdade, na frase. Agir. Para agir. Para onde? Para um sentido melhor. Use as experiências que estão dentro de vocês. Use as experiências que encontram-se em nós mesmos de sofrimento, namoros incompletos, empregos que não deram certo, e busca lá, será que não tem um pouquinho de vaidade nisso? Será que não tem um pouquinho de amor próprio? Porque às vezes nós nos humilhamos tanto para pessoas que nem merecem a nossa humilhação, mas nós nos humilhamos, nós por invigilância deixamos as nossas energias de amor em cestas de azedume. Pensemos nisso. Entendeu? Uma boa tarde a todos. Bom, então chegou aquele momento de nós participarmos. Eu acho que o Vladimir foi lá olhar. Quem quer fazer uma pergunta, uma colocação, esse é o momento de participar. Um de cada vez. Esse para agir melhor, na realidade, tudo que você foi falando, nós vamos nos lembrando do que Jesus falou, né? Fazer ao outro aquilo que nós queremos que o outro nos faça. Está muito sintetizado, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas como é que eu vou saber se eu estou fazendo correto? Você vai fazer para o outro aquilo que você quer receber do outro. Então é um ensinamento que vai bem de longe. Mas está sempre atual, né? Sim. Alguma colocação? Alguma pergunta? Posso fazer um comentário? Claro, sempre. É Maílson, né? Mário. Eu gostei muito do que ele disse. E eu só queria complementar, se você me permite, dizer que tudo depende das nossas atitudes, não é isso? Sim. E eu friso muito isso, que nós temos que ter bons pensamentos para que gerar bons sentimentos, que geram bons sentimentos, e com esses bons sentimentos gerar boas ações. Só isso. Obrigado. Posso comentar? Claro.
Eu preparei um comentário que é uma história do Mahatma Gandhi. Na verdade, ele chamava-se Mohan Gandhi. Ele é um advogado indiano, ele é de uma alta casta lá na Índia, e ele se formou em direito em Londres, né? Porque a família dele tirou ele da Índia e ele se formou em Londres em direito. Então ele era muito versado, tinha muita cultura, muita informação. E todas as pessoas, Hyundai, que não conhecem a história de Mohan Gandhi, que é o Mahatma Gandhi, né? Eles se perdem porque eles acham que o Mohan Gandhi ele se formou esse catedral de virtudes, de conhecimento, de embasamento na Índia. E não foi. Ele foi ser advogado na África do Sul. E ele atuou junto às minas de diamante, que também tem um outro filme com DiCaprio, né, que é Diamante de Fogo, de Sangue, né, que são aqueles escravos que são mortos e são tratados numa situação subhumana para a captação de mais diamantes. Então, Mohan Gandhi advogou para aqueles negros e criou os primeiros sindicatos e o primeiro escritório trabalhista para repor essas necessidades, né? Para trazer humanidade. Então, o que ocorre? Ele fez essa reflexão, ele parou para refletir e agir melhor. Ele fez uma reflexão que ele foi surrado pelo coordenador, por pessoas, né, que estavam na captação daquele serviço escravo. Ele foi surrado. Então eu convido a todos que assistam esse filme, mas não se atenham na grandeza da vida dele, mas nos detalhes que era a vida dele. Porque ele não dava passos largos, Rita. Ele dava passos raciocinados, mas acima de tudo ele pensava pelo coletivo. Ele agia pelo todo. Ele não agia egoístamente, ele agia pela lei e pela justiça. E é uma pergunta que nós fazemos. Se os nossos filhos e filhas tivessem conhecimento da Constituição do Brasil na 5ª série, na 8ª série, porque se não estudam matemática, português, história, se eles tivessem o conhecimento da legislatura, da Constituição do seu próprio país, que foi que exatamente Mahatma Gandhi fez, ele leu a Constituição da África do Sul sobre os direitos trabalhistas e só queria o que era direito. Na Índia, ele constituiu, moldurou, aprimorou a justiça junto do ser humano, das suas necessidades, e ele libertou um país inteiro. Mas devemos parar para refletir, parar para agir, e agir sempre com a instrução, com o saber e com o fazer. Porque se nós sabemos muito, mas não fazemos nada, as nossas asas ficam capengas. Mas nós conseguimos voar alto se conhecer e fazer dentro de você o que você conheceu, o que você aprendeu, o que você leu, colocar em prática aqui. Porque senão não tem sentido da vida. Você, né? E só para terminar, recorde os talentos que lhe enriquecem a personalidade e as bênçãos que lhe valorizam a sua existência. E lembre-se de que todo dia é momento de entender a prática do bem. Quer dizer, todo dia é momento de entender a prática do bem. Esquecer todo o mal, aprender sempre mais e fazer o seu melhor. O Lourenço. Boa tarde, Lourenço. Como é que vai a Boa tarde, Maria? Lourenço. Ele diz abraço a todos os presentes. A vida, como sabe, é uma escola e vamos com o tempo assimilando aquilo que de melhor pudermos avaliar.
E dentro dessa visão, ele chega à conclusão que o melhor uso da vida é utilizá-la por alguma coisa que nos deixa feliz e que dure mais que a própria vida. Ele pergunta se ele está certo nessa colocação. Ah, sim. Na verdade, ele agregou mais uma informação bacana junto à nossa palestra. A questão de estar certo ou que está errado, a questão de fato é nosso estado de espírito. Todos nós temos um estado de espírito e naqueles momentos nós procuramos ser um melhor marido, há momentos que procuramos ser um melhor profissional, porque nós precisamos pagar nossas contas de fato. Há momentos que nós percebemos que temos aptidão a sermos, um exemplo, marceneiro, então vai ser um bom marceneiro, vai ser um bom agricultor, uma pessoa que tem um dispêndio, uma atenção melhor para as leis, então vai estudar, vai ser um advogado, vai ser um administrador, vai ser um contabilista, não é? E quando nós fazemos aquilo que realmente gostamos, o nosso olhar parece que está sempre canalizado para aquilo. Então nós temos uma informação muito extensa, mas você sempre vai parar naquela informação, naquilo que você entende do que você gosta. Então, é o quadro que o nosso coração emoldura e que os nossos pensamentos materializa. Quando nós estamos querendo trocar de carro e vemos, por exemplo, um Celta vermelho, dando um exemplo, né? Nós estamos com uma frota de 28 mil carros, tem 1 milhão de carros aí. No estado de São Paulo tem 15 milhões de carros. Aí começa a movimentação, você sempre vai ver aquilo que te chama a atenção, que é o Celta vermelho. Quando você está querendo ser pai, ou você ser mãe, você sempre vai, parece que passou 100, 150 pessoas por você, mas você percebeu as mulheres que estão grávidas e que estão com criança, e você já emitiu um pensamento bom, falou, nossa, aquela mulher está grávida, ai, que Deus abençoe. Nossa, aquela mulher está com uma criança no colo, que Deus ampare. Ou se você tem um problema com um velhinho na sua... Não é problema, desculpa, mas todos nós ficamos velhos um dia, e às vezes nossa mãe está doente, tomando remédio, muito debilitada, o nosso parente está muito debilitado, você encontra também o olhar sempre voltado para ajudar esse próximo, que também está estagiando na velhice, na terceira melhor idade, né, que o pessoal fala. Então, o que o Lourenço fala é um fato tangível que nós sempre temos que fazer aquilo que nos faz feliz. E é aquilo que nós temos no momento, né, para ser feito. Muita paz a todos. Muito obrigada. Nós agradecemos, Wagner, obrigada pela exposição, por todo o seu carinho. Nós agradecemos as orientações e em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, abramos o coração em vibrações de amor, paz e reconforto. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil. Vibremos pelos enfermos do corpo e da alma, nos hospitais e leitos de dor. Vibremos pelos sofredores que ainda desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados que tentam abreviar a vida. Vibremos pela confraternização religiosa.
pela expansão do Evangelho, que os ensinamentos de Jesus possam penetrar o coração de todas as criaturas. Pelos espíritos reencarnados com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, por todos os lares da terra. Vibremos pelos nossos lares. E vibremos, Senhor, por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, nós agradecemos ao Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre amado, aos bons espíritos que vieram ter conosco, e nós pedimos que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nós recebemos e façam que cada um de nós saia daqui melhor, mais fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos.